Então, nesse vídeo, nós vamos continuar com a análise ainda de carga e descarga, mas um pouco mais detalhada. E o circuito basicamente é o mesmo ainda, o circuito, os mesmos valores, porque o que muda de um circuito RC para outro vai ser só a constante de tempo, mas a questão de ser a carga ser exponencial crescente e a descarga exponencial decrescente é a mesma coisa, só muda só no tempo, né? Esse transitório no tempo. Então eu quero só explicar com mais detalhe as equações, e aqui estou adicionando aqui a equação da tensão no capacitor. Então assim, esse circuito RC, a corrente só é máxima no momento que o capacitor está descarregado, que é como se fosse um curto. Então eu tenho a tensão aplicada aqui sobre a resistência. Então esse é o momento da corrente máxima. Então no momento que eu ligo o circuito, alimento com a fonte, o capacitor está descarregado, essa é a minha maior corrente que possa ter. Aí se eu vou avaliar o transitório, se eu vou analisar o transitório, é a corrente no tempo. Então ela só pode partir do I máximo, né, para um número menor, né? Não tem como crescer mais. Então esse número menor, a parte exponencial da corrente que eu estou analisando aqui, ela é I máximo vezes E elevado, né? E elevado a menos T sobre o tal, sobre o RC, ok? Então essa é a parte da corrente no tempo. Então, se eu quiser analisar, como eu disse, se eu quiser analisar a tensão, né, no resistor no tempo, então vai ser R vezes I, né, que eu tenho tensão, a resistência vezes a corrente que passa no resistor é a tensão no resistor, vezes essa parcela aqui que vai fazer o transitório no tempo. Então, E elevado a menos T sobre o RC, ok? Então, na verdade, como eu disse no vídeo anterior, então, se eu tenho uma fórmula que me mostra a tensão sobre o resistor no tempo, o que me sobra aqui, se eu pegar a tensão da fonte menos essa equação, vai ser igual à tensão no capacitor, né? Porque, como diz a lei de Kirchhoff, né, a soma das quedas de tensão no circuito é igual à tensão total. Então é isso. Então, se eu for trabalhar com isso, né, eu tenho basicamente que a tensão no capacitor no tempo ela é igual a R vezes I, né? Ok? Que é a tensão vezes E elevado como se fosse isso, menos a tensão da fonte. Então esse 1 aqui, né, se a gente for trabalhar com a equação, resumindo é isso. Então a tensão do capacitor vai ser R vezes I máximo vezes, aí entre parênteses, 1 menos aquela, aí repete aquela parcela, né? Esse 1 significa representando sempre a tensão da fonte menos a tensão que está no resistor, é o que faz para o capacitor. Então aqui eu montei duas colunas só para a gente analisar. Então a tensão do resistor aqui, a parcela no tempo, a parcela de crescimento exponencial está aqui, ok? Então, e a do capacitor é essa, então eu só separei. Então aqui alguns números marcantes é o seguinte: no momento zero, E elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1, né? Então aqui, ó, E elevado a zero, zero dividido por vai ser zero, então vai dar 1 aqui. 1 vezes, né, no momento que eu ligo o circuito, o alimento, por isso que a corrente é máxima e a tensão no resistor vai ser a máxima, né? Porque é R vezes I máximo vezes 1, ok? E aí, conforme esses números, se você substituir na fórmula, só tratando aqui, ó, se eu tiver aqui, quando eu tiver um tal aqui, né? Quando o tempo for igual a uma constante de tempo, a um tal, então vai ser menos 1 dividido por 1, vai dar o menos 1. Então, se você fizer essa conta, o valor vai dar que é 0,36, ok? Então, na verdade, a tensão no resistor vai ser 36%, ok? Certo? E se você já olhar do outro lado, aqui é o complemento. Então, se aqui é 36, lá é 63, ok? E aí vem, se você fizer, então esses passos são mais marcantes. Aqui o momento zero, aqui é o momento, o t é igual a 1 tal. Aqui o t é igual a 2 tal, então o t é igual a 2 tal, né? É menos 2 dividido por 1, então é a mesma coisa que E elevado a menos 2. Isso dá 13%. Então o resto, o que é o complemento. Então aqui, ó, se eu trocar aqui esses momentos marcantes, o tal igual o t igual a 1 tal, t igual a 2 tal, t igual a 3 tal, eu tenho esses valores aqui. Por isso que a minha tensão no resistor, ela vai dar a máxima que eu posso ter e vai diminuindo conforme o capacitor vai aumentando a carga dele. Então isso, o E aqui elevado, isso já me dá a equação exponencial crescente. Então desse lado do capacitor, enquanto está diminuindo o resistor, o capacitor, como é 1 menos, né? Isso aqui é E elevado a zero é 1. 1 menos 1 é 0.
Então é 0 no instante a tensão do capacitor no momento que eu ligo. No momento que o T é igual, o T vai ser igual a vai ser o T igual a 1 tal, então eu tenho aqui E elevado a menos 1, 1 menos E elevado a menos 1, isso vai dar os 63%. Na verdade, pode ver, sempre eu complemento, e assim vai indo a análise. Então, enquanto a tensão do resistor sai da máxima e vai para a menor, em 5RC, a tensão do capacitor vai de 0 e vai até a máxima, depois de 5 tal. Então é isso que nós vemos. Então, para ficar bem legal a análise, eu vou rodar esse circuito aqui, vou rodar essa análise novamente. Aqui está aqui. Só que eu vou já colocar aqui, ó, eu acertei os valores e eu vou acertar o passo aqui para ser o passo aqui no eixo X seja igual ao tal mesmo, né? Pode ver aqui, ó, eu acertei tudo. Então, como o tal, como a constante de tempo é RVC 220 vezes o micro, vai dar 220 micro. Então olha aqui, ó, eu demorei um tempo de 220 micro para começar e aqui eu fiz a fonte vai chavear para ligar a fonte, vai para 10 volts. Então um tal é depois de passado de mais 220 microsegundos, então vai dar 440 aqui. Se eu olhar aqui, ó, como eu tô vendo no gráfico aqui, ó, na verdade aqui passou um tal só, né, a partir do momento que começou a carga, ok? No instante que eu ligo, a tensão do capacitor é 0, mas um tal depois vai lá o valor. Como é 10 volts, dá os 63% que eu estou vendo na fórmula, tá vendo? Então aqui só para acertar a escala para ficar legal. Então aqui é 2 tal, qual é a tensão? 86%, olha lá, o valor. 3 tal, ok? 3 tal vai estar lá próximo de 95%, exatamente. 4 tal, tá aqui. Aproximadamente 4 tal, olha lá, 98%, e 5 tal quase que já está quase que carregado, né? 99%, né? 0,99, então dá quase 10 volts, 0,93. Então só para vocês verem, é isso mesmo. Claro, também aqui, se vocês for ver a descarga, a mesma coisa, né? Quando vai caindo, então vai cair nos mesmos valores ali, tá? Então só para a gente analisar esse circuito, então é o mesmo circuito do anterior, mas analisando aí com mais detalhe a equação, né? E incluindo também a equação de tensão no capacitor. Então é isso, enquanto a tensão no capacitor vai crescendo exponencialmente, a tensão no resistor vai caindo exponencialmente e vice-versa, ok? Então, uma coisa que eu quero mostrar agora também, né, uma oportunidade que eu tenho aqui nesse vídeo, eu quero falar uma aplicação, né, uma aplicação de um circuito RC desse. Então, o que eu quero mostrar aqui, eu tenho uma aplicação de exemplo que eu criei aqui, eu tenho um circuito, deixa eu ver aqui, isso aqui, ó, reset. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu tenho aqui a Blue Pill, né? É aquela plaquinha que eu tenho, o microcontrolador STM32. Isso aqui é o esquemático da Blue Pill mesmo. E só para vocês verem aqui, ó, na parte de reset, então olha o botão de reset. Então essa placa tem um reset, aqui ele mostra no projeto reset. Eu tenho um resistor de 10K em série com um capacitor de 10 mais 5 zeros. Isso aqui vai dar 100 mil pico, que é 1 micro. Então, para vocês verem, ó, o meio aqui entre o resistor aqui, esse ponto central, é o reset, é o pino de entrada aqui, é esse pino aqui, ó, reset, ó. É o N reset porque ele reseta com not reset, reseta em 0, ok? Então, por isso quando tá funcionando tudo, se eu quiser dar um reset no sistema, eu aperto esse botão, o que acontece? Ele vai fechar um curto no capacitor, vai descarregar o capacitor e vai jogar 0, né? Tô jogando 0, a referência 0 aqui para dentro do pino reset. Então eu estou resetando em 0. Por isso que ele é o NRST aqui, que é reset, é o not reset, reset em 0, ok? Mas o lance desse RC, para que serve também? Apertei aqui, descarrega, mas eu preciso de um tempo ainda para o reset ser efetivo dentro do microcontrolador. Então esse RC me garante isso, porque quando eu descarreguei e eu solto, o capacitor ainda, no instante, ele é um curto, né? Então ele continua mantendo para o 0. E depois a carga dele vai subindo. Então depois de 5 RC, a carga dele vai estar em 3,3. Mas passa um momento, né, que o nível 0 vai interpretar assim, por exemplo, até 1 volt é nível 0. Então a carga do capacitor ainda vai me garantir esse tempo de reset interno.
porque ele não... Quando eu apertei aqui descarrega de uma vez, já estou dando reset, mas quando eu solto, ele ainda é um curto no momento do instante zero, e depois ele mantém ainda a carga, o tempo de carga, e isso me garante o reset interno. Então é isso que eu estou montando aqui, essa simulação. Eu estou montando aqui no LT Spice, é a mesma coisa. Então olha só, eu mudei aqui, eu tenho a minha fonte de 3,3, vocês vão ver, eu tenho aquele resistor 10K e eu tenho aqui o meu capacitor de 1 micro, e aqui é o pino de reset, isso aqui vai para dentro do microcontrolador. Então vamos analisar esse caso aqui. Olha aqui, ó, eu tenho aqui, ó, eu tenho só o caso que eu vou criar um reset, né? Ok? A minha fonte está alimentada. Isso aqui, ó, está alimentado. Isso aqui é o momento que eu vim, aperto o botão, faço um reset. Mas o momento também que é importante é que quando estava desligado o circuito, no momento que eu ligo o circuito, ok? O que acontece? Ele vai... Eu posso pegar aqui e jogar dois tempos aqui, 2 vezes esse tempo aqui, para vocês verem melhor, para a gente ver melhor também ele voltar a... Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, deixa eu rodar aqui. Só para dar mais um tempo aqui. E eu vou ter que dar 2 ciclos aqui, só quero ver se eu dou 2 ciclos. Para nós vermos aqui, olha, dois momentos. Então aqui, ó, tava desligado, eu ligo, ou desligado aqui, ou eu apertei o botão de reset, segundo tempo e solto de novo. Então como é que funciona a carga no capacitor aqui, ó? Olha lá, tá aqui. Então vamos supor que se o circuito estava desligado e eu acabei de ligar ele, jogo 3,3 volts nele, obviamente no centro aqui onde vai entre o capacitor e o resistor, que vai para o pino zero, ele demora um tempo ainda para atingir, vamos supor, até 1,2 é considerado ainda que está resetando, que é nível 0. A partir do momento poderia ser nível 1 aqui, eu não sei exatamente o valor, mas assim, então eu tenho um tempo que ele me garante o reset também, né? Então a partir do momento aqui, vamos supor, a partir de 1,8, chutando aqui, a partir de 1,8 ele já interpreta nível 1, então ele já parou de resetar, mas esse tempo aqui que ele ficou tratando como fosse nível 0 é suficiente para ter o reset interno mesmo. A partir do momento que ele já libera, está funcionando. Então, quando eu estiver alimentando o circuito e não apertei o botão, ele está lá dando nível 1 no pino lá da entrada de reset, que nível 1 não estou resetando. A partir do momento que acaba a energia ou eu aperto o botão, né, ele descarrega, né? Quando apertar o botão vai ter uma descarga aqui, aquele botão está em paralelo mesmo, né? Então ele descarrega instantaneamente. Mas se acabar a energia, ele descarrega nesse tempo aqui, e depois quando volta de novo, ou quando eu libero o botão, ele tem mais uma vez, ele garante mais um tempo que ele fica em nível 0 para depois interpretar nível 1. Então é assim que funciona, né? Quando eles chamam mais para fazer também no Power Up, quando eu ligo a fonte de alimentação, eu tenho que garantir, eu quero garantir automaticamente um tempo de reset. Então, como eu acabei de alimentar o microcontrolador, na verdade ele reseta, ele fica um tempo resetando, depois ele solta aí automaticamente. Isso eu estou falando sem apertar o botão de reset. Quando eu aperto o botão de reset, eu também descarrego e ele vai fazer essa sequência novamente também. Então aqui é só uma demonstração de uma aplicação também de um circuito aí que eu estou aplicando a questão de um RC, do comportamento do RC, para garantir um reset. Espero que vocês tenham gostado, agradeço a atenção.